Então, vamos embora, né? Conversar um pouquinho aqui sobre as dúvidas que vocês encaminharam para cá. Bom, pessoal, a primeira pergunta foi a Su que mandou, é o seguinte: que tipo de comportamento a criança pode apresentar quando a data do nascimento do irmãozinho se aproxima, né? Gente, olha só, primeira coisa que eu queria conversar com vocês para a gente poder responder essa pergunta é a seguinte: isso está no curso, mas vamos entender esse processo. Uma coisa é emoção, outra coisa é sentimento. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma manifestação que acontece no nosso corpo e que a gente não tem controle a respeito do surgimento dessa manifestação. Na verdade, a origem disso tudo, né? Lá no nosso sistema nervoso, essa emoção ela se origina sem que a gente tome consciência daquilo. Então, a origem disso acontece sem o meu controle. A gente tem as emoções que são emoções básicas e que em qualquer lugar do mundo, qualquer criança do mundo manifesta essas emoções e elas vêm acompanhadas, é muito interessante, se a gente for aprender a ler o corpo das crianças, elas vêm acompanhadas de expressões faciais muito características e de expressões corporais muito características. Essas 6 emoções que a gente chama de emoções primárias, né? Então, alegria, eu tenho certeza que vocês vão conseguir imaginar um rosto alegre, uma expressão facial de alegria, né? E quando a gente está alegre, a gente eleva o nosso tônus, a gente se abre literalmente, né, para o mundo. Surpresa, a expressão de surpresa aí com aqueles olhos arregalados, né? Também com o corpo todo aberto. A gente tem medo, e aí é o contrário, a gente se fecha, né? A gente fica numa situação de hipertonia aí com tônus. A gente tem a tristeza, a gente tem a raiva, e aí a raiva empodera também, e a gente tem o nojo, né? Que aí quando a gente está repudiando alguma coisa, a gente procura se afastar disso. Essas 6 emoções primárias a gente vai desenvolvendo aí ao longo do primeiro ano de vida, né? Nos primeiros meses de vida até. E depois, à medida que a gente vai se apropriando das questões sociais, né, que a gente vai internalizando todos aqueles códigos sociais, a gente vai então desenvolvendo emoções secundárias, que aí dependem de aprendizagem. Então, aí elas não são universais, essas emoções secundárias, né? Eu aprendo. Então, por exemplo, eu aprendo a ter orgulho, eu aprendo a ter inveja, eu aprendo a ter empatia. Então, essas emoções aí são as emoções secundárias. E a gente tem ainda umas emoções de fundo que dizem respeito a estados emocionais, né? Bom, eu não controlo o aparecimento dessas emoções, mas à medida que eu vou me desenvolvendo e que eu vou, na verdade, assim, que eu vou aprendendo sobre mim mesmo, né, com ajuda de adultos, e que eu vou amadurecendo do ponto de vista emocional, eu vou aprendendo a identificar aquilo que se passa no meu corpo, a nomear aquilo. Isso é medo, isso é aquele frio na barriga, sei lá eu, né? Então, eu passo a nomear aquilo, eu passo a identificar, a reconhecer aquilo. E eu começo, então, a interpretar aquilo. Aí a gente está falando de sentimento. Então, o sentimento é a interpretação mental da emoção. É a minha consciência a respeito daquilo que está se passando no meu corpo. E a partir do momento que eu vou desenvolvendo isso, que eu vou aprendendo a interpretar essas emoções, eu vou aprendendo não a controlar o surgimento delas, porque elas vão aparecer, né? Mas eu vou entendendo a origem daquilo que, o que exatamente que originou aquela emoção, e eu vou cuidando disso. Esse é o processo. Quando a gente fala de crianças muito pequenas, elas não têm controle nenhum, elas não reconhecem isso. Aquilo se manifesta no corpo delas e elas expressam aquele comportamento. É por isso que vai surgir a manha, vai surgir o choro de angústia. Ela não verbaliza aquilo, ela não sabe o que ela tem.
gente, às vezes, tem dificuldade de reconhecer o que a gente está sentindo. Vocês imaginem uma criança pequena. Aí vem a tal da chegada do irmãozinho, que muda tudo, gente. É uma criança que estava lá feliz da vida com os pais dela e, de repente, a mãe dela começa a aparecer mudanças físicas naquela mãe, mudanças emocionais, mudança naquele ambiente, porque o ambiente passa a se preparar para a chegada de um novo irmão, e ela é pura dúvida, ela não entende aquilo, mas ela se angustia com aquilo, né? Então, é natural que apareçam comportamentos aí que até então não apareciam. Ou, aí eu vou recorrer aqui ao Vallon, né? Quando a gente fala dessa perspectiva de desenvolvimento que o Vallon traz para a gente, que é a seguinte: o nosso desenvolvimento ele não é linear. Na verdade, ele é marcado por uma série de descontinuidades. Eu posso apresentar um determinado comportamento da fase anterior por uma questão afetiva. Embora aquisições de um determinado estágio, elas são irreversíveis, né? Então eu aprendi, mesmo tendo aprendido, nesse percurso, eu posso regredir com alguns comportamentos para fases anteriores, né? Em função de questões emocionais, de instabilidades emocionais, de recortes aí que estão acontecendo na minha vida. Dependendo da idade da criança, ela pode apresentar comportamentos do tipo: ela já tinha desfraldado, ela volta a fazer xixi na calça. Ela já não tomava mais mamadeira, ela volta a recorrer à mamadeira, ela volta a querer chupeta, ela volta a querer dormir, por exemplo, na cama dos pais, ela volta a querer colo. Ela pode, inclusive, apresentar algumas recusas na aula de vocês. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com uma criança que a gente atendia, que é a seguinte: essa criança ela estava super desenvolta na água, uma gracinha, já tinha sobrevivência, ela tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos. E de uma hora para outra, ela começou a apresentar recusa para fazer os saltos, além de apresentar um comportamento muito inseguro. E o professor de natação dela se incomodou com aquilo e me avisou. E aí a gente ligou para a mãe para entender o que estava acontecendo. Na verdade, essa criança estava apresentando uma situação de pânico na escola também. A escola também vinha ligando para a mãe, porque ela estava muito avessa aos contatos sociais, era uma criança que já estava bem, né, tranquila na escola, já estava super adaptada, né? E a mãe muito preocupada. E aí, na hora que a gente foi investigar o que estava acontecendo, ela tinha trocado de babá. Os pais eram profissionais autônomos, então eram dentistas, então a criança ficava muito com essa babá acompanhava essa criança desde que ela nasceu, e ela, com 4 anos de idade, de repente, perdeu essa figura, que é uma figura importante para ela, né? Então, assim, ela estava passando por um período aí curto, que em pouco tempo isso tudo se reorganizou, mas uma questão de instabilidade, de insegurança mesmo, e em função disso ela começou a apresentar determinadas recusas na aula. E uma muito característica era justamente o salto. E por que eu queria falar sobre o salto com vocês agora? A gente vai ter uma pergunta aqui, a gente vai até antecipar a respeito do salto. Eu não sei quem já chegou aí no curso 3, nesse capítulo que fala da angústia da queda. A criança, quando está numa situação de muita insegurança, ela tem perda de apoios emocionais e, consequentemente, ela se recusa a perder os apoios motores dela. O salto demanda uma perda temporária de apoios motores, porque na fase aérea do salto, ninguém está me sustentando, né? Eu estou sendo obrigada a vencer lá, enfim, a sentir no meu corpo a força aí da gravidade. Então, nesse momento, eu não tenho amparo motor. A criança, quando ela é muito segura, ela salta de superfícies altas, aliás, elas adoram fazer isso. Agora, quando ela está vivendo uma situação de insegurança, ela se recusa a perder esses apoios. Então, ela se recusa a saltar. E foi exatamente o que aconteceu com essa criança. Então, assim, o que pode acontecer com uma criança aí com a chegada do irmão? Ela pode voltar a ter uma fala infantilizada,
ela pode voltar a essa situação que eu apresentei para vocês, de repente já recusa para saltar, né? Querer aí, enfim, esses objetos transicionais novamente, pedir mais colo, faz parte, mas rapidamente tudo se acomoda. E as crianças se acomodam com muita facilidade, justamente porque elas não têm a mediação do raciocínio lógico para resolver os problemas. Na hora que elas sentem que aquela situação está dada e está resolvida, elas se reorganizam. Mas é importante que a gente saiba que nessa fase aí de transição esses comportamentos podem aparecer. Tá bom? Esse daqui era exatamente a pergunta que complementa a anterior, né? O salto do tapete nas aulas de natação é uma estratégia eficiente para trabalhar a imersão de forma não intencional? Pessoal, quando a gente está falando de salto, então só vamos prestar atenção nisso. Existe um paradoxo com esse trabalho de salto. O salto é uma delícia, porque é uma brincadeira sensório-motora. Então, o que é a brincadeira sensório-motora, né? É aquela brincadeira onde a gente vai promover uma desestabilização para a criança se reequilibrar. E ao fazer isso, né, ao buscar esse reequilíbrio, ela está recrutando o labirinto, que é um órgão receptor que a gente tem dentro do ouvido interno e que foi extremamente estimulado na época da gestação da nossa mãe, quando a gente estava aí nessa vida intrauterina. Enquanto a nossa mãe marchava, o nosso labirinto era estimulado, né? Porque o papel do labirinto é fazer com que a criança, meu Deus, a cabeça retorne para o lugar, né? Então, o labirinto foi muito estimulado nessa vida intrauterina e, por conta disso, essa memória é uma memória muito, muito, muito forte. É uma memória muito antiga e uma memória de prazer muito forte. Então, o salto é uma atividade sensório-motora que traz para a criança essa possibilidade, na verdade, de trabalhar recrutando o labirinto. Então, ela tem muito prazer. Agora, por outro lado, tem essa questão da angústia da queda que eu tinha passado para vocês, né? Então, assim, não deixa de ser uma reedição dessa sensação da angústia da queda, de perda de apoio motor. Isso quer dizer que a criança insegura, ela não salta. Então, se o objetivo aqui, nesse caso, era promover uma vivência de imersão, se a criança ela estava se negando a fazer imersão, e aí a gente fala, então vamos tentar fazer o salto para, de repente, ela fazer imersão, essa não é uma boa estratégia. Porque se a criança ainda está se recusando a fazer imersão na piscina, ela ainda está muito insegura. E aí, o salto, na verdade, o salto com a imersão, quer dizer, angústia da queda mais imersão, que é uma coisa que ela ainda não faz, né? O bacana é, de repente, sei lá, você faz, por exemplo, a Dona Aranha, ou o macaquinho, né? Não sei qual, ou agarre, né? Depende como vocês chamam. A criança está segurando na borda, e aí você propõe para ela, vamos soltar, e aí ela afunda só o rostinho e volta, mas mantém a possibilidade dela continuar se apoiando em alguma coisa enquanto ela faz essa imersão. O salto, você está tirando o apoio motor dela e está propondo para ela um desafio que ela ainda não está te entregando, que é a imersão. Então, a chance disso não dar certo é muito grande. Tá bom? Como estimular e acolher uma criança de 12 anos que apresenta muita dificuldade para arremessar em uma aula com proposta de jogo? Então, vamos lá, gente, olha só. Primeiro, eu queria passar para vocês como que a gente vai construindo essa história do arremesso, tá bom? A criança, em torno de 1 ano, mais ou menos, não é que ela lança, a gente fala que ela solta a bola, tá? Então, nessa primeiríssima infância, é um soltar controlado, tá? Não é alguma coisa que ela está segurando e escorregou da mãozinha dela, não. Intencionalmente, ela soltou aquilo. É nessa primeiríssima infância. Na primeira infância, vai acontecer o lançar. Vocês vão observar um movimento de fato do membro superior para realizar essa habilidade motora fundamental aí de lançar, né? A criança, quando ela solta lá na primeiríssima infância, ela está segurando e ela
se desfaz daquilo que ela estava segurando. Na primeira infância, não. Existe aí uma intenção de fato, propulsionar essa bola para longe dela, tá? Isso ela vai desenvolver na primeira infância. Na segunda infância, o que a gente chamava de lançamento, a gente agora vai chamar de arremesso, porque aí isso vai ser em direção ao alvo, ela vai ter êxito em acertar um alvo, principalmente um alvo parado. Na adolescência, na verdade, chegando na adolescência, né, lá entre 8 e 9 anos, mais ou menos, e daí para frente, ela vai ter êxito em acertar alvos móveis. Isso não só porque ela está amadurecendo do ponto de vista motor, né? A gente vai ter um amadurecimento significativo do sistema nervoso e também, claro, se houver prática corporal deliberada, ela está amadurecendo aí todo esse aparato locomotor dela, mas também porque a percepção visual dela vai amadurecendo. Então, ela vai passando a conseguir acompanhar os objetos em movimento, que era uma coisa que ela não fazia antes, tá? Então, essa é a história desse arremesso. Agora, a pergunta foi, poxa, mas tudo bem, essa adolescente de 12 anos, ela não consegue fazer, ela não tem êxito nisso, né? O que eu faço? Então, gente, assim, olha, quando a gente está falando de competência percebida, então a percepção sobre o meu desempenho, a gente tem dois caminhos para o adolescente ou para a criança, enfim, fazer essa avaliação sobre o desempenho dela. Uma a gente chama de orientação ao ego. Então, esse adolescente vai considerar que ser competente é ser o melhor. Naturalmente, se eu entendo que ser competente é ser o melhor, eu me frustro demais, porque é muito difícil ser o melhor. Nem sempre é possível, né? Eu vou estar, então, mais exposto à experiência negativa e à experiência ameaçadora da minha autoestima. Aquilo que é falha, que é fracasso, que compõe um processo de aprendizagem e que é necessário que haja, passa a assumir esse caráter aí extremamente prejudicial. A outra forma, outra via aí da competência percebida é orientada à tarefa e não ao ego. Então, assim, nessa perspectiva, ser competente quer dizer melhorar a própria performance. E aí eu vou focar a minha atenção no progresso e no aperfeiçoamento de uma nova habilidade. Os erros aqui, eles vão apresentar uma importância muito menor, porque o aluno ele vai perceber o progresso. A baliza dele não é o outro, é o próprio progresso dele. Quando a gente está falando de um adolescente, é muito difícil da gente manipular isso, porque com as crianças menores, a nossa voz, né, a nossa autoridade, enfim, quando elas reconhecem na gente uma figura de autoridade, elas se apegam muito a isso e elas consideram muito aquilo que é dito. O adolescente, ele já passa por uma outra situação, porque, na verdade, assim, ele já está inserido num contexto social, essa inteligência abstrata dele já faz com que ele passe a pautar a percepção de desempenho dele pelos outros e menos por aquilo que a gente, como professor, está falando. Então, claro que é muito mais difícil transformar uma competência percebida orientada ao ego numa competência percebida orientada à tarefa. Mas, gente, se a gente elogiar o progresso, se a gente valorizar cada passo desse processo de aprendizagem, você está, na verdade, enchendo, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a água, como se a gente estivesse enchendo o balde daquela pessoa mesmo, sabe? Então, ela vai aprendendo a confiar mais nela. O elogio é um recurso muito poderoso, principalmente se você, como professor, construir um vínculo forte com essa pessoa, né? Então, assim, a gente consegue manipular os jogos da aula, manipular as regras dos jogos para conseguir inserir para que esse adolescente, de fato, tenha oportunidade para jogar,
né? E aí a gente manipula, pode ser a quantidade de passes, sei lá, a função que esse sujeito vai ter aí nesse jogo. Mas, fundamentalmente, a gente tem que trabalhar nesse sentido, de elogiar aquele desempenho. Pequenas melhoras nesse desempenho, elas têm que ser percebidas pela gente, têm que ser muito valorizadas, porque dessa forma, esse adolescente ele busca essa exposição novamente na busca por esse elogio. Porque se com 12 anos ele tem dificuldade até para acertar em alvo, a autoestima dessa pessoa em relação ao esporte é baixa. Provavelmente houve poucas oportunidades para práticas corporais e, consequentemente, ela é mal sucedida nessas práticas corporais. Na hora que você coloca ela num jogo de competição, ela vai se inibir, o que é muito natural. Mas a gente vai estimular nesse sentido. O caminho é longo e é árduo, não é fácil, mas ele é possível, tá? Ele é bem possível mesmo. E aqui acho que foi o Bruno, eu já respondi para ele, mas vamos lá, ó. A pergunta era assim, se está correto organizar o planejamento de uma modalidade de lutas, antes de você ir para as habilidades específicas da modalidade, você fazer um trabalho de orientação espacial antes disso. Gente, eu preparei um slide aqui para vocês, mas que leva em conta uma sugestão de reflexão na hora que vocês forem construir o planejamento de vocês, tá? Ainda vão existir outros cursos aí na plataforma de curso da Movimento Mirim, vai ter um curso só de planejamento. É que eu estou trabalhando muito e eu não estou conseguindo concluir nem aquela coleção de cursos que eu tinha prometido para vocês de aptidão motora, né? Que ia falar de coordenação, de equilíbrio, de agilidade, velocidade e potência. Eu ainda não consegui terminar aquilo para vocês terem uma ideia. E eu estou correndo muito para disponibilizar esses cursos para vocês também. Planejamento é um curso que está pronto no presencial, mas eu preciso transformar ele para o online. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia do que a gente pode trabalhar em cada grupo etário, tá bom? Para vocês irem montando, irem pensando a esse respeito. Então, vamos lá. Se a gente está atendendo crianças entre 0 e 2 anos, como é que a gente tem que trabalhar? Qual que tem que ser o nosso foco, né? Então, assim, possibilitar vivências motoras de práticas corporais, porque essas crianças estão aí desenvolvendo essas habilidades motoras rudimentares. As habilidades motoras rudimentares são aquelas que, na verdade, qualquer criança no desenvolvimento típico vai ser capaz de realizar. Então, a gente está falando aí, se a gente for falar de manipulação, de alcançar, agarrar e soltar. Se a gente for falar de estabilização, a gente está falando de controle do tronco, controle da cabeça, sentar, colocar-se ereta e fazer o rolamento lateral, né? O rolamento de decúbito aí, de decúbito ventral para dorsal e de dorsal para ventral. Se a gente estiver falando de locomoção, a gente está falando de arrastar, engatinhar e andar. Então, essas habilidades motoras rudimentares, elas dependem muito mais de maturação, mas assim, o ritmo, quando que de fato as crianças vão ter domínio dessas habilidades, aí depende bastante do ambiente também, mas todas as crianças dentro do desenvolvimento típico vão conseguir realizar. Então, nosso foco tem que estar em organizar aquele espaço para que as crianças possam viver essas habilidades, né? E, além disso, o processo aí nesses 2 primeiros anos é de construção da consciência da superfície do corpo delas. Então, elas vão construindo a noção do eu e do não eu, quem elas são, o que faz parte do corpo delas, o que compõe essa superfície do corpo delas e o que não compõe. Quando a gente está falando da primeira infância, o nosso planejamento, gente, tem que compor o seguinte, né? A gente tem aí que construir o repertório de habilidades motoras fundamentais. Então, aí, essa criança tem que viver muito esse corpo, viver muitas situações de saltos horizontais, verticais, a partir de diferentes alturas, de diferentes superfícies, galopes, deslizes, corridas, rastejar, quadrupedia, equilíbrio estático com redução da base de apoio,
com superfícies estreitas, em superfícies instáveis, equilíbrios dinâmicos, que mais? A parte de manipulação, os lançamentos, os dribles, os voleios, os chutes, enfim. E aí a gente tem que ousar, sabe, nessas experiências motoras, porque a criança vai construindo todo esse repertório que é fundamental para ela. É muito importante, nesse momento, desenvolver a parte de equilíbrio e de coordenação. E, através dessas práticas corporais, naturalmente isso vai se desenvolvendo, mas é importante que a gente tenha o olhar voltado para isso, para o equilíbrio e para a coordenação. A criança também tem como desafio aprender a dissociar os grandes segmentos delas, porque nessa fase elas trabalham com uma perspectiva de imagem do corpo que leva em conta uma cabeça, um tronco, 2 segmentos superiores e 2 segmentos inferiores. E ao longo dessa primeira infância, ela vai trabalhando no sentido de dissociar cada um desses grandes segmentos. Então, ela vai trabalhando no sentido de dissociar, por exemplo, cintura escapular de cintura pélvica, ombro de braço, de cotovelo, de antebraço, de punho, de mão, de dedos, mas isso vai se consolidar no final dessa primeira infância. Naturalmente, ela vai trabalhar em bloco, com esse corpo em bloco, e à medida que ela vai vivendo esse corpo, ela vai fazendo essa dissociação. É importante também apresentar para ela essas direções espaciais e a organização desse corpo no espaço, para que ela vá desenvolvendo a lateralidade, que é essa noção que a gente vai tendo, que embora os dois lados do nosso corpo sejam iguais, sejam simétricos, eles conseguem se movimentar de forma alternada, de forma independente. Isso diz respeito ao desenvolvimento de lateralidade. Então, assim, ai, poxa, mas eu atendo crianças com... eu ofereço jiu-jitsu para as crianças. Gente, se vocês forem ver as habilidades especializadas do jiu-jitsu, na verdade, tem o que ancora essas habilidades são as habilidades fundamentais. Então, assim, tudo bem que a criança está lá vestidinha com seu kimono, com a sua faixa, que aquela aula tem essa estrutura de formação, né? Que tem um momento que você vai propor aí jogos de oposição, ok. Mas, de verdade mesmo, trabalhe em cima dessas habilidades motoras fundamentais, que são muito importantes para o desenvolvimento posterior da modalidade. E apresente esse espaço para as crianças, que era exatamente o trabalho que o Bruno estava fazendo quando a gente conversou, que está corretíssimo, tá? Depois, na segunda infância, o nosso foco tem que ser na combinação dessas habilidades motoras fundamentais. Então, eu sempre dou esse exemplo. Se na primeira infância a criança corre, para e salta, na segunda infância ela não faz essa pausa. Ela mistura o correr com o saltar, porque ela vai aproveitar a propulsão da corrida para se propulsionar no salto. Então, é aí que ela vai construindo essas frases motoras. É isso que a gente chama de combinações. Agora, do ponto de vista da aptidão motora, se antes a gente estava focando em equilíbrio e coordenação, agora a gente vai focar em agilidade, em velocidade e em potência com essas crianças. Essa lateralidade aí, ela vai se consolidar e ela vai ser transformada em direcionalidade, que na verdade é a transferência da lateralidade para o espaço. Isso é direcionalidade. Ela vai desenvolver, né, vai consolidar essa noção de profundidade, que é a noção do quão longe ou quão perto as coisas estão do meu corpo. E isso é fundamental nos jogos, por exemplo. Na hora que eu vou fazer o cálculo de passes nos jogos, isso tudo é muito bacana porque vai sendo desenvolvido dessa forma. Além disso, é importante que ela vá se apropriando do ritmo das ações corporais. Se vocês forem propor na primeira infância, por exemplo, um salto ginástico, então a criança vai saltar de uma superfície alta. Enquanto ela está na fase aérea, eu peço para ela agrupar o corpo e em seguida estender, cair com o corpo estendido no chão, ela vai ter muita dificuldade de fazer isso.
porque eu estou falando que ela precisa organizar as ações corporais dela dentro de um determinado intervalo de tempo. Pular corda para a criança da primeira infância é muito difícil. Na segunda infância, ela já começa a melhorar esse domínio rítmico, né? Então, ela já começa a manipular as ações corporais dela dentro de um determinado intervalo de tempo. Isso se consolida na adolescência, mas a gente consegue trabalhar isso muito bem na segunda infância, apresentar essas possibilidades para ela. Na adolescência, aí sim a gente vai especializar essas habilidades motoras, desenvolver não só aptidão motora, mas também aptidão física, né? Então a gente está falando aí de alterações na composição corporal, de um trabalho muito bacana de flexibilidade, de força, de resistência aeróbia, de resistência muscular e assim por diante, né? A gente vai consolidar a lateralidade, a direcionalidade, o esquema corporal, que é a consciência de todos os pedaços que compõem o meu corpo em movimento, a orientação espacial e estruturação temporal. Então, aqui o que eu estou apresentando para vocês é uma proposta de um programa, seja de educação física, seja de luta, seja de natação, o que quer que seja. Aqui vocês têm grandes guarda-chuvas para serem trabalhados em cada grupo etário, tá bom? Por que eu observo que alguns alunos permanecem 2 a 4 aulas estagnados sem melhorar o desempenho? Pessoal, isso daqui é papo para um curso de aprendizagem motora. Mas eu vou tentar clarear um pouquinho para não deixar essa pergunta em aberto, né? Mas o que acontece é o seguinte, olha só. Quando a gente aprende uma habilidade motora, a gente vai passar por algumas fases nesse processo de aprendizagem, tá? Então, assim, a primeira fase a gente chama de a fase de aquisição, que é o momento que eu vou entrar em contato com essa habilidade, né? E eu vou construindo, vou organizando o meu corpo, vou literalmente aprendendo a realizar aquele movimento. A fase seguinte é a fase de retenção, que é o momento, então, que eu vou reter, que eu vou memorizar e que eu vou refinando, né? À medida que eu for praticando novamente, que eu vou refinando essa habilidade. E existe um último momento aí, que seria uma fase de transferência, que é o momento que eu vou usar os padrões dessa habilidade motora aí, né? Os elementos dessa habilidade motora, que eu posso usar esses elementos, de repente, para aprender uma nova habilidade motora que apresente alguns elementos semelhantes. Nesse percurso dessa aprendizagem, a gente passa por esses momentos onde a gente tem a impressão que o nosso aluno parou de aprender. Nossa, parece que ele não aprende mais, não estou vendo diferença no desempenho. Se vocês forem buscar artigos ou livros de aprendizagem motora, vocês vão ver essa expressão aí, platô de desempenho. O platô de desempenho é justamente esse período de tempo no processo de aprendizagem em que vocês não observam, parece que o desempenho chegou num limite, né? Não é que ele chegou no limite, gente, é o momento da aprendizagem dessa habilidade motora. Esse platô, ele pode acontecer por baixa motivação? Pode. Por cansaço? Pode. Por falta de atenção? Pode. Mas ele pode acontecer também porque, de repente, ele diz respeito a um período de transição entre fases da aquisição de alguns aspectos da habilidade. Porque para a gente coordenar uma determinada habilidade motora, é muita informação. A gente tem aí uma coordenação que é uma coordenação intersegmentar, que é entre os vários segmentos do meu corpo, entre as várias articulações do meu corpo. A gente tem uma coordenação que é uma coordenação intermuscular. Então, assim, os músculos que estão envolvidos na realização dessa habilidade motora, a gente tem alguns músculos que precisam contrair, outros que precisam relaxar, para que esse corpo se organize e realize essa habilidade motora. E a gente tem a coordenação intramuscular, que é a coordenação entre as fibras musculares daquele mesmo músculo. Então, são muitas informações para a gente conseguir dar conta e produzir um movimento coordenado.
existem fases na aquisição dessa habilidade motora que tudo isso está se constituindo e que o desempenho ele não é tão exitoso assim, justamente porque isso tudo está se construindo ou se reconstruindo. E esse momento é esse momento do platô. Mas passado esse momento, naturalmente esse desempenho volta a melhorar. Gente, eu acho que é isso que eu preparei para vocês, que vocês me enviaram de dúvidas.